Ô, gente, vamos falar muito sobre o Galo, né? As especulações, as notícias, o que o Tanaka tem de novidade. O Tanaka, se precisar, ele manda mensagem aí pra alguém, tenta descobrir alguma coisa. Então já chega deixando o like, que é importante, curte o vídeo, ajuda demais a gente. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Mas o like é muito importante nesse início. Vamos começar falando aqui sobre algo que deu polêmica, para explicar e dar a nossa opinião aí também, que é o Júnior Santos, né? Júnior Santos teve uma proposta nessa temporada para ele. Você falou que foi abaixo dos 8 milhões, né? Mas você Isso. tem a informação ser muito abaixo, pouco Uhum, abaixo? Você tem essa informação? Você falou tem. isso? Não falei, mas eu falo aqui. É até bom falar também, porque eu até Pra conversei com a pessoa. explicar, né? É o seguinte, o Júnior Santos teve uma proposta oficial, o Galo, no meio desta temporada, tá? No meio dessa temporada, tivemos uma proposta oficial pelo Júnior Santos. Pronto, vamos lá. A proposta é de onde? Da Arábia. Valor 5 milhões de dólares. O Galo não quis negociar o atleta naquele momento, porque entendem que era um valor quase a metade do que nós tínhamos pagado, tá? Isso eu tô falando é uma proposta, porque isso que eu descobri. Mas já tiveram pessoas que falaram comigo, aí eu não quis ir atrás para tentar confirmar e tal. Tivemos propostas por empréstimo e tivemos outras propostas por compra, tá? O Galo não quis vender porque, primeiro, era um valor quase a metade do que nós pagamos. E, na minha opinião, só um adendo, na minha opinião, o Júnior Santos não valia mais do que 5 milhões de dólares. Nós que supervalorizamos o valor do atleta, tá? Mas não vou falar mais disso aqui não, porque minha cabeça até dói. Esse assunto Eu tava já escrevendo aqui bati pra demais. twittar, você falou, agora eu me perdi aqui, foi muito ou não? A beta é quase a metade, Foi né? quase a metade? Nós pagamos Cara, 8, só que nós supervalorizamos o atleta. Não existe em nenhum mundo, ninguém ia ninguém pagar isso. vai fazer uma coisa dessa, cara. Você tem formação para futebol, Beto? Eu não tenho, não. Você tem? Se botasse nós dois lá, nós dois. Eu te garanto que Nossa. eu nunca na minha vida ia fechar um contrato de 8 milhões de dólares pelo Júnior Mas Santos. uma Eu coisa agora é jamais o faria seguinte: isso. você até falou que o Atlético agora busca um ganho técnico com ele, né? Gente, é óbvio, Mas o Atlético ainda vai tentar, tipo assim, rezar. O pessoal vai rezar pra ele jogar bola esse ano que vem, né? O São Paulo consegue fazer ele jogar bola pra meio que minimizar o erro, porque o erro até agora é um erro assim, talvez não. seja o maior da história com relação a números, talvez seja o maior, né? Aí, ó, só pra, né, finalizar, porque até eu vou me perdendo, que eu vou misturando a emoção no raio do treino, não consigo ser 100% racional aqui, que eu fico chateado demais, bicho. É que, gente, a gente fica sabendo algumas coisas de bastidor aqui, você tá ficando doido. É que a gente quase arranca os cabelos. Mas, enfim, é o seguinte, então o Galo recusou essa proposta. Eu não tinha falado isso no vídeo, estou falando isso aqui, tá? Não tinha falado no vídeo, estou falando isso aqui agora, na live. Que a live é uma resenha e tal, e eu conversei com a pessoa também, a pessoa me autorizou a falar. 5 milhões de dólares, aproximadamente 5 milhões de dólares, uma proposta no meio do ano, deste ano, da Arábia, para o Júnior Santos. O Galo não quis, porque, primeiro, era praticamente a metade do valor que nós tínhamos pagado por ele. E o Galo entende que o Júnior Santos veio sem pré-temporada, veio com desequilíbrio muscular, e eu dei essa notícia lá atrás, em primeira mão, lá no início, quando o Júnior Santos chegou no Galo, no início desse ano. Gente, o Júnior Santos está com desequilíbrio muscular. Não deu Você deu outra. o primeiro, Passou. é? Primeiro, Dei furo primeiro. garoto. Que fase, meu Deus Não, do mas céu. Mas, comigo não tem jeito, não. Comigo é difícil. Mas e aí? mas Complete. aí, cara, aí juntando a questão da lesão, que ele tava, né, com um desequilíbrio muscular, não veio com pré-temporada, ele estendeu a sua temporada no Botafogo, teve uma férias menor. Resumindo na linguagem mais comum e simples aqui, o cara veio, nossa senhora, não posso falar que é palavrão, o cara veio arrebentado pra cá. O cara veio com físico, ó, pra cá. Aí beleza, aí o Cuca, aí Beto, agora vamos pra outra parte da apuração. Conversei com gente próxima. Eu não vou falar aqui, eu não vou falar, não. Mas no off eu te conto com quem que eu conversei, não tem problema, não. Mas eu conversei, gente, com uma pessoa assim que é isso aqui com o Júnior Santos. Não tem nem como, né? Então, assim, a pessoa me garantiu.
nós entendemos que ele foi escalado em alguns jogos de forma indevida. Não era para ter tido a minutagem que ele teve, era para ter feito um controle de carga, um controle de minutagem. Ele foi escalado em momentos que não era para ter sido escalado, entendeu? Então isso culminou com desgastar o atleta, arrebentar com o físico dele. Aí não é minha área, tá, Beto? Eu não entendo nada disso. As pessoas me falaram e tal, eu tô repassando aqui. Questão muscular, o atleta tinha que ter um cuidado a mais, um zelo a mais. E o Cuca não teve esse zelo. O Cuca botou o cara para jogar e, resumindo, estourou o músculo do cara, estourou o corpo do cara, conviveu com lesão a temporada inteira, a musculatura totalmente fragilizada. E o Galo entendeu assim: não, peraí, pagamos 8 milhões de dólares. O cara tá aqui tem 4 meses. Vem uma proposta de 5. Nós vamos recuperar esse cara. Pelo menos ganho técnico a gente vai ter, não vamos vender. Depois de 2, 3, 4, 5 meses, a gente vai perder um prejuízo aí de 50% que nós pagamos. Então vamos recusar essa proposta. E ano que vem, com a pré-temporada, com um tempo mais longevo de treinamento, uma adaptação melhor, um físico melhor, a gente entende que tem total condição do Júnior Santos performar. E o Júnior Santos está abrindo mão das suas férias para fazer o refortalecimento, para fazer o trabalho que ele está fazendo, separado e tal. Então, sobre o Júnior Santos, acho que não tem muito mais o que falar, é isso. Eu não teria sequer comprado por 8. Se chega a proposta por 5, depois de eu ter comprado por 8, eu não sei se eu vendia. Porque é um prejuízo aí de praticamente 50% em 3, 4 meses. Tem essa. E decidiram arriscar. Mas às vezes você salvava 5. Não, e às vezes com a 5 você consegue trazer um bom também. Mas... Informação é de que Sebastião Villa, atacante ex-Boca Juniors, recentemente sugerido ao Flamengo, ele também foi oferecido ao Galo. Notícia trazida pelo meu amigo Thiago Fernandes. Vale a lembrança de que o Sebastião Villa está no Independiente Rivadavia, da Argentina, titular absoluto por lá com bons números. 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, mas está decidido a deixar o clube. O grande problema é que o Rivadavia pede cerca de 12 milhões de dólares para fazer negócio, algo completamente descabido para alguém de 29 anos de idade. Especialmente porque o Villa havia sido comprado pelo Rivadavia junto a um time da Bulgária por 2 milhões e 800 mil dólares. Ele não fez nada que o valorizasse tanto em tão pouco tempo. Diante dessas cifras, dá para descartar qualquer possibilidade de negócio do Villa com qualquer clube brasileiro. Só para completar em relação ao Atlético, registrar que Alan, volante que pertence ao Flamengo e havia sido do próprio Galo, não será contratado. O Atlético tem afirmado que nem Jorge Sampaoli hoje batalha pela recontratação deste jogador. Os alvos do Atlético para a função de volante são, pela ordem, Galarza, jogador argentino do Tajeres. O Tajeres tem criado dificuldades porque quer garantir as bancárias de que o negócio vai sair sem atrasos. Guido Rodrigues, outro volante argentino que pertence ao West Ham, além de Santiago Sousa, esse o mais caro de todos, titular absoluto e capitão do Racing. O Alan é boa opção mesmo depois das polêmicas de quando ele foi para o Flamengo, João? Ô Pedro, tem um ditado em Minas que resume bem o que está acontecendo nesse caso isso de fato venha a acontecer, né? É procurar sarna para se coçar. Você já ouviu esse ditado, Pedro? Eu tenho certeza que já, né? Acho que o Atlético tem que parar de procurar sarna para se coçar. O Alan foi um bom jogador enquanto esteve aqui, fez boas apresentações, foi importante em momentos importantes, em títulos, em conquistas do Atlético. Agora, toda história tem seu fim. Já diziam Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim, meu amigo. Esse carnaval passou, acabou. Deixa o cara seguir a vida dele e vai o Atlético seguir a vida do Atlético. Pra que vai buscar um jogador que poderia ter saído daqui pela porta da frente, escolheu sair daqui pela porta dos fundos, foi extremamente deselegante com o Atlético, foi extremamente deselegante com o clube e, em especial, foi deselegante com o torcedor do Atlético. Ninguém vai esquecer aquela frase dele, se tiver que chorar a mãe dele ou a minha, que chora a mãe dele. Pra que o cara foi fazer isso? Um outro ditado, não se cospe no prato que você comeu. Então, esse cara, quando ele saiu daqui, ele saiu de uma maneira desrespeitosa com o clube. E eu tô dizendo isso aqui agora porque eu sei o que vai acontecer ali na frente. O Atlético vai trazer o jogador e a cada passe que ele errar, a cada bola que ele errar, a cada lance que
não acertar, vai vir a vaia da arquibancada, porque o torcedor não esquece. Em especial, porque o que aconteceu com ele aconteceu no Flamengo. Foi com ele indo para o Flamengo, que é o segundo maior rival do Atlético. Então, para que buscar um desgaste desse? O que vai gastar de tempo, de energia, de psicológico, de desgaste, para fazer o Alan dar certo aqui, você vai ter muito menos trabalho com outro jogador que você buscar no mercado. E, além disso, é um cara que não vem jogando, não vem performando e não vem entregando desde que saiu do Atlético. Então, você vai buscar, se eventualmente isso acontecer, temos que destacar aqui que tudo é hipotético, é especulação pelo fato de ele ter reativado as fotos na rede social. Você vai buscar um jogador desgastado com a torcida, um jogador que não vem rendendo tecnicamente, porque, eventualmente, alguém pensa que esse cara pode render aquilo que já rendeu um dia. Então, minha gente, vamos devagar, vamos repensar o processo, porque é um jogador que terá seríssimas dificuldades de aceitação pela torcida do Atlético. Conheço torcedor atleticano, conheço torcedor de uma maneira geral. A energia que o Atlético vai gastar para fazer esse encaixe vai ser muito grande. E aqui eu quero repetir, viu, Pedro? Não sei se o Atlético está contratando, não sei se o Atlético vai contratar, porque isso é especulação de internet, né? É porque o cara reativou as fotos na rede social, nem sei se ele eventualmente virá para o Atlético. Agora, se você perguntar a minha opinião, se eu acho que ele deve voltar, eu acho que o Atlético não deveria se esforçar em nada para isso, porque vai gastar muita energia com um jogador que, na minha opinião, não foi correto na maneira que escolheu sair do Atlético. Na vida, o cara pode sair, seguir a vida, seguir o caminho, mas saia pela porta da frente, porque você nunca sabe se você vai precisar voltar por aquela porta um dia. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho até aqui. Já deixa o like aí antes de vocês deixarem o vídeo, tá bom? Dá aquela força pro canal continuar crescendo. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal é do Galão, traz notícia todos os dias aqui para vocês, de domingo a domingo. Então, fiquem à vontade aí para deixar suas opiniões aí em relação a tudo que foi passado no vídeo. E já se inscreva no canal também e ativa o sininho de notificações, que é muito importante. Com o sininho de notificações ativado, o YouTube te avisa toda vez que sai uma notícia nova aqui do Galão no canal, beleza? Então fique à vontade, deixe sua opinião nos comentários aí. Vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima. Valeu, massa!